cuidado com a autocobrança. Mantenha o foco sempre no que você pode controlar. Eu sei que provavelmente você já leu muito por aí sobre formas de como controlar a ansiedade e a frustração. E tudo isso, sem a menor sombra de dúvida, nos ajuda bastante. Mas eu acredito que na trajetória para aprovação, infelizmente, a gente não consegue fugir de pelo menos uma dose de frustração e ansiedade. Isso é praticamente uma coisa incontornável no caminho até a aprovação em um concurso público. Não é nem que isso seja algo positivo, claro que não é. Mas eu acho que é algo natural, porque grande parte das frustrações, grande parte da ansiedade surgem justamente de uma autocobrança do concurseiro. Por exemplo, se você não está trabalhando, você se cobra por estar só estudando, e bota aspas nisso, né? Se você trabalha, você se cobra ainda mais, porque os concorrentes estão estudando mais do que você. E tudo isso são falácias que a gente cria na nossa cabeça. Tudo isso não é uma verdade. Fora o seguinte, cada um vai ter seu ritmo, cada um vai ter o seu momento para aprovação. Não adianta a gente ficar se comparando. Então, sempre gosto de reforçar, só compara você com você mesmo. Não fica se comparando com outras pessoas, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Só você sabe as suas motivações, as suas razões e como que a aprovação vai mudar a sua vida. Só você sabe tudo que você está deixando de lado agora, tudo que você está abrindo mão em prol desse objetivo maior, que é a aprovação em concurso público. Então, é comum que o concurseiro, que a concurseira, se cobre muito, né? Mas, assim, eu melhor do que ninguém sei que a gente se cobra muito mesmo. Então, é comum, às vezes, a gente encontrar pessoas com cobranças simplesmente impossíveis de serem cumpridas, como, por exemplo, a aprovação, às vezes, logo no primeiro concurso, ou gabaritar uma prova. Por isso, o meu maior conselho aqui propõe uma mudança de foco. Tenta direcionar toda essa sua autocobrança em questões que você pode controlar integralmente, que você controle 100% mesmo. Sabe? Por exemplo, encontre metas que dependem exclusivamente de você. Como eu já falei antes, o resultado de uma prova depende de inúmeros fatores e, infelizmente, não depende só de você. Então, é totalmente possível que você não seja aprovado ou aprovado em uma prova, mesmo estando muito bem preparado. Sei lá, vamos supor que você passou mal do dia. Não vai ter problema se você não for aprovado, porque a aprovação ela pode acontecer na próxima tentativa. Então, é um pouco irracional a gente depositar toda essa autocobrança no resultado de uma prova, exclusivamente, sabe? Portanto, sei lá, o dia da prova em si não é algo que está dentro do seu controle, mas você fazer simulados periódicos, às vezes até para tentar se blindar o máximo possível desses imprevistos, isso está dentro do seu controle. Então, você, eventualmente, colocar simulados dentro da sua rotina. Outra coisa que está no seu controle, caso você tenha seguido nossas dicas de elaboração de um calendário de estudos, que a gente deu em vídeos anteriores, você consegue controlar totalmente se você estuda todos os dias da semana ou se você está estudando pelo menos um pouquinho todos os dias. Você consegue controlar totalmente se você está em dia com as suas revisões das matérias, se você está em dia com as aulas do seu cursinho online, das suas videoaulas, né? Enfim. Fazer um bom cronograma de estudos também te ajuda a diminuir a ansiedade no longo prazo. Porque se você faz um planejamento e começa a seguir esse planejamento direitinho, então você vai ter certeza absoluta que você está trilhando o caminho certo. Então, quando você estiver se divertindo, por exemplo, você não vai precisar se sentir culpado por isso, pois você saberá que aquele momento ele foi reservado justamente para isso, para a sua diversão ali dentro do seu calendário de estudos. Então, se você está trabalhando, não tem problema, você não precisa se sentir culpado por estar trabalhando e não estar estudando. Você sabe qual horário do seu dia está reservado para os seus estudos. Então, com esse calendário, está tudo dentro do seu controle. Depois de você montar e conseguir seguir de uma forma religiosa um calendário de estudos, volta aqui e me diz só se isso não te ajudou. Então, ter um calendário de estudos, para mim, sempre foi essencial para assegurar a minha ansiedade mesmo, inclusive. Quanto a isso, depois até me diz aqui se você já tem um calendário ou um cronograma de estudos pronto e se isso também te ajuda a diminuir a sua ansiedade. E por último, mas não menos importante, cobre-se muito, mas lembre-se que nem tudo depende de você. Isso é essencial para a gente ter em mente. Imprevistos, eles vão acontecer no meio do caminho e isso é completamente normal. Então, você ter ciência disso desde o começo torna as coisas
bem menos difíceis, né, da gente lidar no futuro. A principal vantagem dessa mudança de foco é que isso te auxilia na preparação e ainda identifica de forma mais concreta as metas que podem gerar, às vezes, desconfortos emocionais. Vou te dar um exemplo aqui para não ficar muito vago. É muito mais fácil a gente ficar ansioso por uma prova que vai acontecer só no ano que vem do que pelo dia de estudo que vai acontecer logo no dia seguinte. Concorda? Portanto, uma outra dica é tentar sempre dar valor também às pequenas metas que estão no meio do caminho. Você dá valor a essas pequenas vitórias. Então, você comemorar um dia de estudos que você conseguiu cumprir com sucesso, isso vai fazer muito bem para você. Você comemorar uma semana de estudos bem-sucedida é sempre válido. Então, tenta focar nos objetivos de curto prazo, que é onde você tem mais controle. Mas, eu repito, isso não significa que não chegarão aqueles dias em que você vai se sentir mais frustrada, mais frustrado, mais ansioso, mais ansiosa. E nesse momento, a única coisa que eu posso te dizer é para você tentar tirar um tempo para você descansar. Se você está seguindo seu cronograma de estudos, eu tenho absoluta certeza de que um dia ou outro de descanso, que às vezes não estava programado inicialmente, isso não vai te prejudicar em nada, tá? E pelo contrário, às vezes é preciso que às vezes a gente baixe um pouco a carga de estudo, descanse o corpo, descanse a mente, para conseguir retomar a rotina. Isso é uma coisa que só você vai saber disso. E outra coisa, lembre-se sempre disso, você não está sozinha, você não está sozinho, você não é o único a se sentir assim. E a aprovação no concurso público é o resultado de um processo que envolve acertos, erros, vitórias, derrotas. Tenta se preocupar com o presente. Reconheça, às vezes, um resultado negativo como parte do processo. E se a aprovação não saiu agora, ela vai sair na próxima. Pode acreditar em mim. Tenta sempre levar tudo como um aprendizado. E aos poucos, vai tentando corrigir os seus pontos fracos e os seus pontos cegos. Combinado?